Estamos fechando a primeira parte desse livro que pegou tanto os grandes desafios, né? Basicamente temos que usar os recursos para reduzir o impacto ambiental, reduzir desigualdades e fazer uma economia mais performante. Enquanto isso, o dinheiro está fugindo para paraísos fiscais, para aplicações financeiras, coisas do gênero, né? Vimos os vários mecanismos, com isso gerou um poder tal que o próprio sistema financeiro gera seu poder político e gera as leis que o favorecem e nos torna impotentes em voltar a ter uma economia efetivamente performante, o que é absurdo frente às inovações tecnológicas fantásticas que deveriam estar permitindo, pelo contrário, um avanço muito mais equilibrado, muito mais justo. Temos as tecnologias, temos os recursos, sabemos o que fazer, reduzir o drama ambiental, reduzir o drama social e dinamizar a economia. Isso não está acontecendo. Nesse capítulo 11, vocês vão encontrar um trabalho do Stiglitz, que é muito interessante, que ele está fazendo um pouco a mesma análise do lado norte-americano, num livro extremamente interessante chamado Reescrevendo as Regras da Economia Americana para uma Economia Compartilhada. Ou seja, ele se deu conta e traz com muita força a visão seguinte: o conto de fadas que nos trouxeram é que temos que dar dinheiro para os ricos, porque os ricos vão investir, o investimento deles vai gerar atividades econômicas e empregos, esses empregos vão gerar salários e as atividades vão gerar impostos e vai funcionar. O problema é que hoje os ricos estão, pelo contrário, fazendo aplicações financeiras e não reinvestindo, não gerando empregos e gerando essa fantástica desigualdade e gerando o drama ambiental. O outro discurso que o bom senso, aqui o bom senso dos Stiglitz leva, é o seguinte: se a gente reduz a desigualdade, isso gera um consumo de massa gera atividade empresarial, tanto consumo de massa como atividade empresarial geram impostos e a conta fecha, porque inclusive permite que o Estado faça as políticas sociais e os investimentos de infraestrutura sem os quais o sistema não funciona. Portanto, o Stiglitz nos traz nessa parte do capítulo a visão de como deve funcionar o sistema, né? Os Estados Unidos funcionaram bem obrigado a partir do Roosevelt, quando ele aplicou justamente essa política de distribuição e começou a se travar com Ronald Reagan e depois com Clinton, Bush e os seguintes, sem falar do atual Trump, que reduziu radicalmente os impostos para as grandes fortunas, para as grandes empresas, o que está paralisando a economia americana, que cada vez mais está se desviando para investimentos militares, que está gerando preocupações para todo mundo. E está gerando tensões políticas imensas, porque há 30 anos que o salário do andar de baixo da economia americana, de todos os trabalhadores, não avança. Isso gera tensões, incompreensões, que inclusive permitiram a eleição de Donald Trump, né? O segundo livro é muito interessante, também, que é um livro do Michael Hudson. Michael Hudson se deu conta que o sistema, ele é da área, tá? Entende tudo desse problema de bancos, né? Ele entendeu a forma parasitária desse sistema capitalista financiarizado, né? Ele extrai, em vez de fomentar, em vez de financiar as atividades econômicas, né? E como ele absorve cada vez mais poder sobre as próprias empresas produtivas, essa sucção permitiu que, nos Estados Unidos, de 1947 para cá, o sistema financeiro, que se remunerava bem com 13% dos lucros corporativos, hoje está acima de 40% dos lucros corporativos. O que rende é fazer os outros trabalhar e drenar o sistema através de mecanismos financeiros e não efetivamente produzir. O capitalismo se deslocou radicalmente. O Hudson vai trazer inúmeros exemplos de Wall Street, etc. Eu trago no livro alguns desses exemplos, então vou ajudar vocês. Mas, por outro lado, ele traz também a visão do que ele chamou de junk economics,
ou seja, não é simpático, é economia do lixo, de certa maneira, o lixo econômico, né? Quer dizer, essa ciência econômica que fazia de conta que quanto mais os pobres favorecem os ricos, melhor será para os pobres. Já é tempo de ultrapassar esse conto de fada. E isso, por desgraça, é o que a gente ensina nas universidades, nos cursos de economia. É tempo de inverter o processo e mostrar efetivamente o que funciona. E o que funciona, funciona na China, na Coreia, na Suécia, funciona no Canadá, na Europa Ocidental, no conjunto dos países que optaram por democratizar a economia e democratizar a política na chamada social-democracia e nos processos redistributivos, né? E o terceiro texto que eu trago é do Luijendijk, que é um holandês que não é bem da área, e o que é ótimo, porque você lendo o livro dele, Nadando com os Tubarões, né, você acompanha ele à medida que ele vai descobrindo como funciona todo o sistema. E o que ele analisa não é Wall Street, como o Michael Hudson anterior, e sim o sistema que funciona na City de Londres, que é um imenso sistema de coordenação de paraísos fiscais, de drenagem de dinheiro, de lavagem de dinheiro e coisas do gênero. E ele se coloca e vai na pele de quem está na City e maneja esses sistemas. E ele pergunta para eles, mas vocês não sentem que é um pouco imoral o que vocês fazem? A resposta dos operadores financeiros é, isso não é imoral, é amoral, né? Ou seja, é acima da moral, né? A gente vai fazer o que precisa, né? O que a organização da evasão fiscal a gente vai chamar de otimização fiscal, né? O que são paraísos fiscais a gente vai chamar elegantemente de offshore, né? O que é aplicação financeira a gente vai chamar de investment, né? Tudo para tornar digno um sistema que é de desorganização da economia geral. Um belíssimo livro, Nadando com os Tubarões, Swimming with Sharks, né? Fechando essa parte, o que fica de tudo isso? Primeiro, que com a captura do poder pelos grandes grupos financeiros, os governos cada vez mais obedecem ao que se chama os mercados, né? Que é meia dúzia de gigantes financeiros, e não o que interessa ao cidadão, que é quem, afinal das contas, elegeu o governo. Então, você tem uma apropriação do governo. Segundo ponto, essa apropriação, e com o poder dos mecanismos financeiros, e na era em que o dinheiro é um sinal magnético que viaja na velocidade da luz no planeta, isso permitiu um agravamento da exploração num momento em que o mundo, com as novas tecnologias, poderia estar, digamos, se desenvolvendo de maneira equilibrada, porque temos os recursos financeiros e os recursos tecnológicos. Como se dá essa exploração? Tradicionalmente, com poder político, evitar toda pressão de aumento salarial, é a tradicional exploração através da mais-valia, certo? Um segundo ponto é o travamento do acesso ao salário indireto, que é, como em tantos países existe, o acesso gratuito ao serviço público de saúde, educação, cultura, segurança, etc., né? Que é essa parte que é travada, que, por exemplo, no Brasil deu a tal da lei do teto de gastos, né? E um terceiro mecanismo de exploração das pessoas, que é, essencialmente, através do endividamento. Endividamento das pessoas, as famílias, são 61 milhões, já vimos, né, de adultos no Brasil que estão enforcados, né? O travamento, o endividamento também das empresas e o endividamento do Estado este que permite justamente manter as rédeas sobre o que o Estado faz por parte das grandes corporações financeiras. O que se gerou com esse triplo sistema de endividamento é uma estagnação da base, isso não só no Brasil, mas no mundo em grande parte, não na China e Coreia e outros que têm diversas políticas, mas os que aplicam essa política chamada de austeridade, né, na realidade travam o desenvolvimento, porque você travando a base da economia, o conjunto não funciona. Nós geramos realmente não uma economia de fomento das atividades econômicas, e sim uma economia de pedágio em que
os que controlam as transações, as intermediações financeiras, terminam enriquecendo à custa de todo o sistema produtivo.